Então, eu sou Abraão Romão, estou como diretor-geral do IFPB Campus Monteiro, sou professor de Biologia, já leciono essa disciplina há mais de 20 anos nas escolas públicas e privadas aqui da cidade de Monteiro. Atualmente sou professor aqui do IFPB Campus Monteiro. Bom, o audiovisual, na minha percepção, anterior à oficina, ele era de exibição de vídeos, aqueles vídeos prontos de YouTube, ou então de filmes relacionados ao conteúdo. Bom, a partir da oficina, eu percebi que trabalhar o audiovisual, ele está além disso, está dentro de uma perspectiva de construção, de uma perspectiva realmente de conexão do estudante, sendo ele a pessoa responsável, o agente responsável por aquela construção, e aí junto, mediado pelo professor, fazer com que haja essa conexão mesmo entre o conteúdo e aquilo que se torna significativo para ele, a vivência dele, o que o conteúdo, determinado conteúdo, interfere na vida dele. Especificamente na disciplina de Biologia, o que eu percebi que pode ser vivenciado pelos estudantes é, primeiro, a questão do pertencimento, do conhecimento em relação... eu sempre digo a eles que a gente estuda pouco o nosso bioma. Então, todos nós estamos inseridos na Caatinga, mas a gente conhece pouco sobre esse bioma. Muitas vezes nós temos muitos alunos da zona rural e essa identificação, esse pertencimento ao meio, ao território, aquilo onde ele está inserido, ele não percebe. Então, talvez, e eu acredito que isso pode acontecer, com essa dinâmica, essa técnica do audiovisual, possa contribuir para que esse estudante ele tenha essa percepção, não só do bioma em si, mas aquilo que está relacionado ao bioma, a sustentabilidade, as condições de vida dele. Muitos deles acreditam que melhorar de vida seria sair daquele lugar. E muitas vezes fazer com que aquele lugar, onde ele mora, onde ele vive, seja realmente dali tirado o seu sustento. A formação docente, eu imagino que ela deva partir do princípio de que todas as ferramentas possíveis, elas podem e devem ser conhecidas pelos docentes. Então, ter acesso a esse tipo de interação, de uma metodologia ativa que utilize o audiovisual, eu passei a acreditar que pode realmente contribuir na formação do estudante. E na questão mesmo do conteúdo, do trabalhar o conteúdo. Uma das coisas que nós, professores, sentimos falta é como fazer com que o conteúdo seja atrativo, como fazer com que o conteúdo signifique para o estudante, tenha significado para ele. Então, muitas vezes a gente trabalha, eu vou falar da minha área, Biologia, a gente trabalha com muitos assuntos que são do dia a dia do estudante. Então, por exemplo, eu trabalhar com doença de Chagas. Então, você trabalhar com doença de Chagas simplesmente com o conteúdo do livro didático, fica sem a relação de pertencimento. Mas quando a gente faz uma investigação, talvez até numa unidade básica da família, numa secretaria de saúde, de casos de doença de Chagas, ou até mesmo na família, eles fazerem entrevistas dentro da família, por exemplo, onde existe esse tipo de doença, contribuirá para essa relação do estudante com o conteúdo. Para mim, assim, a gente vem desde a pandemia tendo uma condição de experimentar meio que de forma aleatória e assim de catucar, como a gente diz aqui no interior, as ferramentas. E o que realmente faltava, e essa experiência de hoje nos dá esse caminho, esse direcionamento para além da técnica. A técnica é importante, a gente sabe que isso contribui para que saia com qualidade, mas perceber o que está por trás dessa técnica. Eu acho que hoje a gente teve essa percepção de que o audiovisual ele está para além da câmera, além daquela imagem em si só, mas de tudo que envolve a construção daquele filme, a construção daquela foto. E uma coisa que eu fiquei muito
muito concentrado, foi perceber que o filme, né, a culminância num filme, ela não é por si só a referência ou o ponto, né, que deva chegar. Eu entendi e eu gostei muito dessa fala, desse momento, de dizer assim, olha, o filme é uma consequência de algo que está sendo construído, né, de algo que passou por várias mãos, passou por vários entendimentos, por discussões, né, por tirar coisas, acrescentar coisas, e no fim, se der um filme, ok. Né, e eu acredito que fatalmente vai dar o filme, né, porque esse processo dialógico, esse processo de construção junto faz com que, né, a gente tenha esse produto final. Se não tiver, mas teve a construção, teve o caminho. Eu acho que o caminho é, nesse caso, muito, muito importante.